Apesar de ser uma divisão especializada do Judiciário, a Justiça Eleitoral conta com a contribuição de juízes que atuam na chamada esfera comum, ou seja, os integrantes de tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Entenda como funciona esse trabalho de cooperação na reportagem de Silvana Monteiro. Para as eleições municipais no Brasil, a data já está marcada. Em 7 de outubro acontece o primeiro turno e no dia 28 do mesmo mês, o segundo turno, se houver. Até que essas datas cheguem, a Justiça Eleitoral atua julgando causas relativas a candidatos e eleitores. Neste período, o Tribunal Regional Eleitoral conta com a atuação de magistrados da Justiça Comum. Na verdade, a Justiça Eleitoral não possui quadro próprio de juízes e os juízes eleitorais de primeiro grau são juízes estaduais que vão servir à Justiça Eleitoral, que é uma Justiça Federal da União. Atualmente, existem 351 zonas eleitorais no estado de Minas Gerais. Cada uma delas é presidida por um juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que atua no sistema de empréstimo. Além desses juízes, durante 2 anos, 7 pessoas compõem a Corte do Tribunal Regional Eleitoral. São elas: 2 desembargadores cedidos pelo Tribunal de Justiça, que ocupam os respectivos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e mais 2 juízes também da Justiça Comum. Os outros 3 componentes são 2 juristas, cidadãos escolhidos em lista tríplice e nomeados pelo presidente da República e o último, um juiz federal. A resolução número 21.009 de 2002 do Tribunal Superior Eleitoral determina, desde aquela época, que essa designação do juiz estadual, que vai ser juiz eleitoral, se dê através de rodízio por ordem de antiguidade na comarca. Para assumir o posto de juiz eleitoral ou membro do TRE, o magistrado não pode ser cônjuge, parente de sangue ou afim até o 2º grau de um dos candidatos à eleição registrados na zona eleitoral onde ele trabalhar. Este desembargador, que já atuou como juiz eleitoral, avalia a atividade. A Justiça Eleitoral é um trabalho muito gratificante. E, primeiramente, eu costumo ressaltar pela sua agilidade. Você vai decidir quem pode, quem não pode ser candidato. Já na campanha eleitoral, se infringiu ou não a lei de propaganda, aplicar a multa. E decidir quem foi eleito, quem não foi, né? Em segundo lugar, uma convivência muito interessante com as lidas políticas, né, da cidadania. Durante o andamento do processo eleitoral, além de julgar, o juiz também deve atuar de forma administrativa. A organização das eleições, a localização das sessões, a nomeação dos mesários, enfim, toda essa atividade administrativa das eleições, esse juiz fará essa coordenação, a superintendência de tudo isso, juntamente com o cartório eleitoral da comarca. Para este advogado, este modelo de atuação implica na sobrecarga de atividades ao juiz durante o período eleitoral. Em Belo Horizonte são vários juízes que nós temos em várias varas. Então, se tirar o juiz, sobrecarrega o serviço dele um pouco, realmente sobrecarrega. Ele está prestando outro serviço eleitoral. Mas nas comarcas do interior, onde o juiz é um juiz para todas as áreas, realmente quando ele sai para poder fazer essa demanda, esse atendimento eleitoral, principalmente nessa época que a demanda eleitoral aumenta muito, certamente ficam prejudicadas as outras áreas. Para o corregedor, a forma atual é um sucesso. Essa organização da Justiça Eleitoral, desta forma como ela tem 80 anos. Hoje, nas pesquisas que são feitas aí, a Justiça Eleitoral tem obtido em torno de 80%, em números redondos, em torno de 80% de aprovação. Isso significa que o trabalho vem sendo bem realizado. Doutor Manuel, como que os tribunais minimizam essa questão da sobrecarga do trabalho? Temos uma sobrecarga, isso é fato, né? Mas eu diria para você que isto é bem administrado pelos juízes. Aqui na capital, temos juízes auxiliares que, no período eleitoral, eles colaboram nas varas. Então, há uma minimização desse problema da sobrecarga. No interior, a questão é um pouco diferente. Já não temos em todas as comarcas os juízes auxiliares. Mas isso aí é algo que, como o desembargador
Wander Marota disse, é algo que vem funcionando bem há muito tempo. Veja só, nos municípios menores ou nas comarcas menores, há uma mobilização da população a partir de maio, mais ou menos, junho ou abril, em torno das eleições. Então, tudo passa a girar, né, em torno das eleições. O trabalho do juiz também é canalizado para as eleições. O trabalho da Justiça Comum, ele diminui um pouco. O juiz não deixa de atuar na Justiça Comum no interior, ele fica atuando nas duas áreas. Nas duas. Ele tenta uma compatibilidade dos dois trabalhos. E o próprio juiz pode tomar medidas que facilitem o trabalho dele, não prejudiquem, por exemplo, o andamento dos processos da Justiça Comum? Sim, nós orientamos. No Tribunal Regional Eleitoral há uma orientação intensa nesse sentido e também na Corregedoria do Tribunal de Justiça, uma orientação boa nesse sentido, a fim de que ele compatibilize as duas atividades.